A vacinação permite que a gente, proteja a população como um todo de doenças que a gente pode evitar, né. Então, quando a gente se vacina contra algum agente, a gente está ensinando o nosso sistema imunológico a se defender contra ele. Isso faz com que a gente evite de ficar doente e também protege, né, aqueles que são mais vulneráveis a essas doenças. Então, ao se vacinar, né, a gente está protegendo a nós e aos outros também, né, é uma ação coletiva, não só individual. E ela tem uma grande eficiência comprovada, já muitas décadas de uso e um histórico aí de grande sucesso nas campanhas de vacinação do passado. Com certeza, a falta de vacinação dessas doenças abre espaço para elas voltarem, né. Então, isso tem acontecido por vários motivos, um deles é a questão de fluxo migratório, né, o Brasil tem recebido imigrantes da América do Sul, do mundo todo, e chegam sem estar vacinados, né, então a gente recebeu aí grandes fluxos e trouxe algumas doenças juntos. A boa notícia é que o SUS vacina também os turistas e os, refugiados, né, os imigrantes, e assim a gente consegue voltar ao controle dessas doenças. Então, é muito importante também que os turistas, né, e esses, refugiados que estão se alocando aqui no Brasil, que eles também sejam vacinados. O SUS também contempla essa recepção, né, aos que chegam. Tem muitos mitos, muitas histórias, né, muitos movimentos anti-vacina tradicionalmente acontecendo. Isso acontece desde o princípio, né, a própria ideia da vacinação é bastante ousada, né, embora hoje a gente domine essa tecnologia, a gente pensar em inocular, né, um agente causador de doenças em uma pessoa saudável parece um pouco, esquisito a princípio. Mas, existe alguns casos interessantes nessa história. Por exemplo, houve um caso de uma vez um grande cientista que publicou um artigo, dizendo que as vacinas favoreciam, né, ou sugeriria que elas causassem autismo, né. Esse artigo era uma grande fake news da ciência, né, os resultados dele foram forjados, não foram verdadeiros, não foram comprovados depois, né. Então, assim, é interessante de ver que existe também fake news na ciência, né, então esse é um dos famosos clássicos exemplos. E muita gente inclusive usa esse artigo, às vezes, para justificar, né, desinformação. Muitas outras questões, elas são limítrofe, na verdade. Por exemplo, a vacina é segura, né, para a população, ela passa por etapas de testes de segurança para cada público-alvo, para cada faixa etária. De fato, algumas pessoas podem não ser indicadas para tomar vacina por questões de saúde. Então, por exemplo, pacientes imunossuprimidos devem tomar vacina só com orientação médica, assim como gestantes e idosos também, né. Então, a gente tem alguns públicos que de fato requer algum cuidado, mas em geral a gente pode afirmar que elas são seguras e que elas causam um impacto muito positivo na saúde da população como um todo. A gente, quando toma alguma vacina, essa vacina ela pode ter um efeito mais curto ou mais longo, depende um pouquinho da tecnologia que foi usada na vacina, mas também do agente causador. Para alguns agentes, a gente não consegue fazer uma vacina de longo prazo, como é o caso da gripe, né, do influenza, do H1N1, em que a vacina perde o efeito em um intervalo mais curto de tempo. Algumas vacinas, como a da febre amarela, podem perdurar por 30 anos, mas a da gripe não perdura por mais do que uns 10, 12 meses. Então, por isso, em alguns casos, é necessário vacinar todos os anos. No caso da gripe, nessa época, a influenza, ela encontra condições climáticas mais favoráveis, né, para se propagar, e ela se propaga pela população. E, apesar da gripe parecer inofensiva, ela não é inofensiva para todos, né. Então, alguns públicos, eles são mais vulneráveis, né, a esse tipo de infecção, como os idosos, crianças, em alguns casos, pacientes imunossuprimidos, pacientes com doenças crônicas. Então, nesses casos, esses pacientes, uma gripe pode ser realmente muito perigosa, né, e a gente tem, infelizmente, todos os anos, um número de óbitos por gripe, né, mesmo que não seja, um número tão, expressivo, ele existe. Então, todo ano, muita gente, infelizmente, acaba morrendo de gripe. Então, quando a gente se vacina contra a gripe, a gente está protegendo esses mais vulneráveis, e evitando também, né, de ficar doente, de ficar aí umas 2 ou 3 semanas, com sintomas febris, né, sintomas de gripe que são desagradáveis para qualquer um. Mas o mais interessante é que, mesmo não sendo um idoso, ao se vacinar, a gente está protegendo os idosos, porque o vírus encontra menos chance de se espalhar na população.
Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menos espaço existe para o vírus se propagar e chegar nesses mais vulneráveis. Então, outra questão importante da gripe é que a gente precisa vacinar a população antes do inverno, né? Porque o inverno é a hora que ela encontra o ápice das condições aí favoráveis para a sua propagação. Então, se a gente chega no inverno com grande parte da população vacinada, a gente consegue reduzir bastante esse número de óbitos e complicações que eu falei no começo, né, sobre a gripe. Ah, perfeito. Essa é uma dúvida muito comum, né? Então, assim, se caso você perdeu a carteira de vacinação, essas campanhas sazonais, todos os anos, você pode tomar normalmente, né? Porque você sabe se tomou esse ano ou não, né? Então, se não tomou nesse ano, pode tomar. Com relação às outras vacinas, que são obrigatórias na infância, fazem parte aí da nossa caderneta de vacinação, você pode procurar, se você souber o local que você tomou essas vacinas, você pode procurar para emitir uma nova carteira com os registros das vacinas que você já tomou. É muito comum, né, nos centros de imunização existir esse registro, esse controle, para poder depois repor, né, eventual caso de perdas. É importante sempre levar a carteira de vacinação no posto de saúde para verificar se ela está atualizada, se precisa de alguma dose de reforço, porque mesmo os adultos, né, precisam de algumas doses de reforço ao longo da vida. Então, no caso de dúvida, é melhor comparecer a um posto de saúde com a sua carteira de vacinação e checar, né, se está com ela em dia. Pode mudar por conta da idade, mas nesse caso o mais importante é assim, ela vai ter que tomar um grande número de vacinas, né, que a gente já deveria ter sido tomada. Então, vai precisar se fazer um novo cronograma de vacinação para esse indivíduo, ele não pode tomar todas de uma vez, né, e aí ele será feito por prioridades, né, começando com as mais importantes e mais sazonais, né, das campanhas mais atuais, e aos poucos completar essa carteira aí num cronograma feito no próprio no próprio posto de saúde, né, para que se possa atualizar a carteira de vacinação. Então, assim, qualquer idade, né, isso é possível de ser feito e é sempre bem-vindo e desejado e recomendado que se mantenha a carteira de vacinação atualizada. O que vai acontecer nesses casos é que a gente vai ter que espaçar um pouquinho, né, até para evitar aí desconforto, efeitos colaterais de estar inoculando muitos agentes diferentes ao mesmo tempo, né? Outra questão interessante das vacinas é que leva-se um grande tempo, né, para se entender 100% de uma vacina. Então, por exemplo, para começar a fazer uma vacina, a primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer o agente, né? Então, vamos pensar na pandemia. Surgiu um agente novo que a gente não conhecia, né, o Covid. Então, nós precisamos, o primeiro passo, né, sempre conhecer o agente. Então, uma vez que a gente conheceu o Covid, o vírus que ele é, a família que ele é, a gente pode começar os testes de vacina. Eles são feitos em várias etapas, né? Começam em etapas in vitro, feitas em laboratório, depois até para cultivar, né, e crescer esses vírus, para ter eles atenuados, né, para poder elaborar as vacinas, ou eles mortos mesmo, né, para elaborar as vacinas. Depois a gente testa ele em alguns animais também. Depois ela passa para uma etapa, né, de biossegurança, em que é testado em pacientes saudáveis, né, para checar em voluntários, né, que estão se voluntariando para testar a vacina, e eles tomam ela para a gente verificar se ela não causa nenhum impacto na saúde de pessoas saudáveis, e depois ela é estudada em públicos específicos. Então, por exemplo, nesse momento nós temos a vacina da dengue, ela já passou por etapas de aprovação e ela já pode ser usada para pessoas até 60 ou 65 anos de idade. Mas nesse público-alvo de idosos, a gente ainda não sabe os efeitos, ainda não acabaram as etapas de teste. Então, enquanto essas etapas de teste, de verificação da biossegurança não são completadas, a vacina não é oferecida para aquele público-alvo. Então, em alguns casos, como idosos, gestantes, crianças, as etapas de teste são muito necessárias, né, antes de ser realmente oferecido para a população. Depois dessas etapas, vem outro grande desafio, que é a produção da vacina em larga escala, para a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas possíveis. E aí também exige de ter estrutura, né, de alguma instituição capaz, né, de produzir em larga escala. No Brasil nós temos várias, né, são muito famosas, o Instituto Butantan, no Rio também tem a Fiocruz, né, que é bastante reconhecida. Então, assim, o desafio depois, além disso, é convencer a população a aderir à campanha e fazer a vacina chegar na população onde ela precisa estar, né? Então, todas as etapas de estudo de uma vacina são complexas e são difíceis,
E a gente só vai saber o tempo que ela dura, né? Como eu disse que algumas duram mais ou menos, testando. Então, a vacina da Covid a gente já sabe que ela não dura muito tempo porque ela perde o efeito. Mas se ela tivesse continuando fazendo efeito, a gente ainda não saberia o tempo máximo, né? Porque a gente se vacinou há 4, 5 anos. Então, quando ela dá certo, eventualmente dura 10 anos. Então, essa era outra coisa que se espalhava muito, né, durante a pandemia, é que se leva 10 anos para saber o efeito de uma vacina. Mas isso é só parte da verdade, né? Leva 10 anos para saber tudo, né? Mas para saber em nível de segurança para vacinar a população, a gente consegue saber num tempo menor. Então, não tem porquê, né, ter medo das vacinas. Se elas foram recomendadas, né, para o seu público-alvo, para a sua faixa etária, elas já passaram por essas etapas de biossegurança. Aí só um último comentário para recordar que no SUS a vacinação é gratuita, né? Isso também é um grande benefício do nosso SUS, porque em muitos países elas são pagas. Uma curiosidade para a gente fechar a entrevista, muitos estrangeiros aproveitam a visita no Brasil para se vacinar, principalmente contra a febre amarela, né? Que é exigida em mais de 130 países, e aí nos outros países ela é bem cara para ser tomada. Então muitos turistas que vêm até o Brasil aproveitam para tomar a vacina da febre amarela e ter a certificação de viagem internacional, porque aqui a gente tem esse grande benefício. Então, usufruam sem moderação, né? É um dos grandes orgulhos aí que a gente pode ter do nosso SUS e da nossa sistema de saúde. Uniso, saúde.